Em novembro de 2020, o Ibovespa registrou uma alta de 15,9%, chegando aos 110 mil pontos e fazendo seu melhor mês desde março de 2016. Mas nesse mês de tanta euforia, quais foram as ações que mais subiram? Bom, eu separei aqui 5 ações da bolsa que mais subiram neste mês de novembro e a gente vai falar um pouquinho de por que isso aconteceu. E olha que teve empresas subindo 68% em um mês. Mas olha só, vai ter um bônus no fim do vídeo e eu vou explicar por que cada ativo subiu, por que cada ativo caiu. E eu tenho certeza que isso vai aumentar e muito o seu entendimento do mercado financeiro como um todo. Então não perde esse vídeo porque ele não é só um vídeo falando de números e dados. Eu vou te explicar por que aconteceu. Mas antes, comenta aí agora qual foi a sua ação, qual foi a ação na sua carteira que mais subiu nesse mês de novembro. Sério, comenta aí agora que eu vou passar um recado importante, você comenta enquanto isso, que é o seguinte. Agora em dezembro de 2020 a gente está com uma campanha aqui no canal que é a hashtag 3K20, que é a nossa meta de chegar em 3 mil inscritos ainda no mês de dezembro de 2020 até o finalzinho do ano. Porque eu quero fechar esse ano com chave de ouro, para a gente chamar o máximo de jovens e adolescentes possível para esse mundo dos investimentos. Eu fiz uns cálculos e eu percebi que a gente precisaria de mais ou menos 20 inscritos por dia para chegar nessa meta. Então vamos fazer um combinado. Você vai ver esse vídeo até o final, sem perder nada. E no final dele, se você tiver gostado realmente, você vai clicar na setinha de compartilhar e mandar esse vídeo aqui para um grupo de amigos seu, para o grupo da sala, para o grupo do seu trabalho, enfim. E assim você vai me ajudar a chegar aos 3 mil inscritos e ajudar o Brasil no quesito de educação financeira, trazendo mais jovens para esse mundo dos investimentos. Mas sim, bora começar. Por que a nossa bolsa subiu tanto em novembro se a gente continua de quarentena e o número de casos do vírus segue aumentando ao redor do mundo? Bom, outubro terminou com a bolsa em 93 mil pontos e muita ansiedade e volatilidade com as eleições americanas. Já novembro foi marcado por uma alta extensa e contínua que parecia nem se importar com quem venceria as eleições nos Estados Unidos. Com a vitória do Biden e as promessas de pacotes de apoio à economia, as bolsas se aqueceram e o dólar caiu. Mas de longe o que mais fez as bolsas globais explodirem foram as diversas notícias sobre vacinas sendo testadas ao redor do mundo com excelentes resultados e inclusive países já começando a vacinação neste ano de 2020. Com o cenário demonstrando que a pandemia e essa crise podem estar se encaminhando para um final, os investidores começaram a se expor ao risco novamente ao redor do planeta, investindo em países como o Brasil, por exemplo. Mas vamos começar aqui com a quinta empresa que mais subiu em novembro de 2020, que foi Educ3, a ação da Edux, que subiu 44,07% em novembro, apesar de seguir caindo cerca de 29% em 2020. Empresa do setor de educação que foi obviamente muito prejudicada com o isolamento social, toda a questão do vírus, agora vê uma luz no fim do túnel com todas essas notícias positivas. E vocês vão ver ao longo dessa lista empresas de setores muito prejudicados pela pandemia, pelo isolamento social, mas que embalaram uma alta muito forte em novembro com todas as notícias boas que parecem indicar que o mundo está voltando ao normal. Em seguida temos a CVC, ticker CVCB3 na bolsa, empresa do setor de turismo que foi outro muitíssimo afetado pela pandemia e pelo isolamento social, já que a gente viu uma redução muito grande no número de viagens, número de voos e ainda mais ao número de viagens relacionadas a passeios e ao turismo. Ao longo de novembro, o CVC subiu 48,45%, apesar de ainda estar caindo 55% em 2020. Em terceiro lugar, nós temos Gol, GOLL4 na Bolsa de Valores, empresa aérea muito conhecida no Brasil, que acumulou uma alta de 49,9% em novembro, quase 50% de alta, apesar de ainda estar caindo 36% do ano de 2020, é uma situação um pouco semelhante ao caso da CVC, então já vamos para o nosso segundo lugar. Em segundíssimo lugar está Prio 3, PetroRio, empresa do setor de petróleo, que acumulou alta de 60,19% em novembro, embalando uma alta de 51% em 2020. É a única empresa da lista que não está em queda considerando o ano de 2020. Bom, o setor e o preço do petróleo como um todo sofreram bastante no início da crise, com ninguém sabendo direito o que estava acontecendo, o que viria no futuro, o que será que seria da indústria, dos transportes, enfim, tudo aquilo que envolve o petróleo. Mas em compensação, o setor subiu bastante com essas notícias de vacina, notícias boas ao redor do mundo, que podem indicar que o transporte, a indústria, tudo aquilo que a gente falou está sim começando a voltar ao normal. Isso envolveria um aumento na demanda por petróleo. Só para deixar claro que a PetroRio subiu mais que a Petrobras recentemente por causa de coisas que aconteceram dentro da empresa, dentro da PetroRio, já que eles têm adquirido vários ativos no mercado e a exploração de petróleo que a PetroRio realiza é uma exploração bem diferente da Petrobras, então isso significa que as empresas não vão andar sempre juntinhas ali.
No nosso top 1 nós temos você descendo a tela e clicando no like nesse vídeo se você tiver gostado. Mas no top 1 nós temos Azul 4 na bolsa, empresa super conhecida do setor aéreo que embalou uma alta de 68,6% em novembro, apesar de ainda estar caindo 34% no ano de 2020. E essa situação segue a mesma linha de CVC e Gol que a gente falou mais cedo. E calma que se você está aqui até o final, eu ainda vou falar das 5 ações que mais caíram em novembro. Mas antes vamos só dar uma contextualizada em como foram os mercados mundiais nesse mês. Como a gente disse, essa série de acontecimentos e notícias boas que mostram que o pior da pandemia, o pior dessa crise já ficou para trás, está fazendo com que os investidores estejam dispostos a correr mais riscos novamente após alguns meses de um pouco mais conservadorismo. Com isso, os investidores estrangeiros investiram muito na bolsa brasileira, que é considerado mais arriscada que a bolsa americana. Eles trouxeram cerca de 30 bilhões de dólares para a nossa bolsa em novembro, que é mais ou menos 10 vezes mais do que aconteceu em outubro. E isso obviamente ajudou bastante no movimento de alta da bolsa e queda do dólar. Mas além disso, essa alocação para ativos de risco também rolou dentro da bolsa brasileira, dentro da B3, onde os investidores começaram a vender aquelas ações que eles tinham comprado, que se beneficiavam com a alta do dólar e com o cenário de pandemia, isolamento social, e agora eles compraram as empresas que se dão melhor com o fim desse cenário, ou seja, com uma queda do dólar e também com o fim do isolamento social. E quem mais se beneficiava com o dólar alto e com o isolamento social? Basicamente o e-commerce e empresas que possuem grande parte da sua receita em dólar. Enquanto a gente já sabe os setores que mais se beneficiam com o fim do isolamento é justamente o setor de turismo, de aviação, o próprio setor de petróleo também. Com isso, nosso top 5 de empresas que mais caíram em novembro está recheado de empresas que vinham se recuperando em 2020. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, em quinto lugar nós temos Lojas Americanas, Lame 4, caindo 1,29%, sendo que ela soma uma queda de apenas 10% no ano de 2020. Em terceiro lugar nós temos Fleury, FLRY3, empresa que caiu aí 2,89%, somando também uma queda de 10% em 2020, mas o que importa mesmo é o nosso top 3 agora, então fique esperto, olha só. Em terceiro lugar nós temos WEG, WEGE3, empresa com a maior parte da sua receita em dólar, que acabou sofrendo um pouco com a queda do valor do dólar em relação ao real, e WEG3 caiu cerca de 3%, mas acumula uma alta de 113% em 2020, apesar dessa situação toda. Em segundo lugar, a famosíssima Magazine Luiza, MGLU3, que somou uma queda de 5% em novembro, apesar da alta de 96% no ano de 2020. A gente sabe, empresa que está muito bem posicionada no e-commerce e é normal que ela sofra uma certa correção. E em primeiro lugar, B2W, BTOW3, dona de marcas do e-commerce como Submarino e Shoptime, braço das lojas americanas ali no e-commerce. B2W caiu 6,5% em novembro, apesar de seguir em alta de 12% ao longo do ano. Bom, essas duas listas ajudaram a gente um pouco a entender como que o mercado tem funcionado recentemente, né? Mas lembrando que nada aqui é nenhum tipo de recomendação, isso aqui foram apenas explicações com base em dados, explicações de preço de curto prazo, então não usa nada disso como recomendação. E galera, lembrando da hashtag 3K20, que é muitíssimo importante pra mim, então se você curtiu esse vídeo e deu seu like aí, já comentou, também compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com o seu grupo de trabalho, o grupo da sua sala da escola, quem sabe pode me ajudar bastante. Eu tenho certeza que essas pessoas vão te agradecer muito também por ter dado essa oportunidade delas mudarem a sua vida financeira completamente. É isso aí, rapaziada, tamo junto, conto com vocês, hashtag 3K20 e falou!